Salve, salve, jovens! Bom, voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje vamos aí de fato entrar e entender os strain gates. Dispositivo aí amplamente utilizado, muito importante, muito comum na vida da gente e mesmo a gente não sabendo, a gente consegue utilizá-lo, a gente necessita dele no nosso dia a dia. E aí, novamente, né? O strain gauge ele é o tipo de dispositivo associado à ideia, à lógica de uma célula de carga. Então, essa célula de carga, ou também que recebe o nome strain gauge, como a gente já tinha visto na aula passada, é basicamente um dispositivo que, a partir de algum tipo de estresse mecânico, aqui eu já passo para vocês o nome técnico, alguma força que está sendo aplicada, né, um estresse mecânico, esse nosso dispositivo vai acabar gerando uma variação de resistência. Então, o strain gauge ele é um sensor associado à resistência. O strain gauge, na verdade, ele pode ser do tipo condutor ou também um semicondutor. Temos aí essas duas possibilidades de equipamento para ser utilizado. E aí, o strain gauge ou célula de carga, ele demanda de algum tipo de estresse, algum tipo de força sendo aplicada, um peso, uma massa sendo introduzida aí sobre alguma superfície, ou então um empuxo também, uma deformação, qualquer coisa mecânica, qualquer tipo de estresse mecânico vai ser importante para gerar essa variação de resistência. Mas aqui eu mostro para vocês que não é exatamente qualquer tipo de estresse mecânico, porque existem aí fisicamente diferentes estruturas, diferentes equipamentos que vão trabalhar de formas diferentes. Então você pode pensar o seguinte, olha, se eu tenho, por exemplo, um lápis, eu consigo, por exemplo, dobrá-lo uma determinada amplitude, mas se eu fizer muita força, esse lápis vai acabar quebrando. Ou ainda, se eu pegar uma gominha, uma borracha, eu consigo puxar ela de modo que ela consiga pelo menos voltar à posição inicial. Mas se eu puxar demais, ela acaba arrebentando também. Então, essa ideia de, olha, existe aí uma ruptura, existe aí um formato elástico, e isso tudo vai estar associado a essa ideia de estresse e também a ideia de deformação, porque cada tipo de material vai trabalhar de uma forma diferente. E aí, para isso, eu mostro para vocês um gráfico que é muito importante, muito utilizado aqui, que associa essa ideia de tensão, de força sendo aplicada relacionada à deformação. Então, qual que é o princípio do strain gauge? Ele precisa ser utilizado naquela região elástica, nessa região inicial aqui, ou seja, não pode ser qualquer tipo de deformação, porque ele pode acabar se rompendo, ele pode acabar perdendo as características iniciais dele. E o que a gente tem neste caso? Essa região elástica significa dizer que se houver alguma deformação, esse nosso equipamento ele vai ser sensível, ele vai perceber. Na grande maioria dos casos, essa região será linear, como é mostrado aqui, e baseado nessa deformação, se por um acaso parar de existir essa força, esse estresse, ele vai voltar à posição inicial. Então, ele tem essa característica elástica. Só que, se por um acaso a deformação começar a ser numa amplitude muito elevada, ele vai começar aqui a trabalhar nessa região plástica. Então, pensamos o seguinte, o que acontece com um plástico quando a gente começa a puxar? Se a gente puxa ele bem pouquinho, ele vai voltar para a posição inicial. Mas se a gente puxa ele com uma força relativamente grande, ele vai começar a deformar, e quando a gente para de aplicar essa força,
ele não mais volta para a região, para o formato inicial. Então, essa região plástica, se por um acaso a gente trabalhar com esse strain gauge nessa região, é problemático. E passada essa região plástica, nós temos aí uma tensão de ruptura, que ele simplesmente quebra. Então, a gente precisa entender esses formatos, essas regiões que o nosso equipamento pode trabalhar, porque isso vai ser extremamente importante para saber se, por um acaso, o strain gauge será suficiente para fazer essa medição, dessa medição dessa deformação, ou se não, se a gente vai precisar utilizar algum outro tipo de equipamento. Obviamente, cada material vai apresentar um gráfico diferente. Isso daqui não é padrão para todos os materiais. Isso daqui, alguns determinados dispositivos vão trabalhar com esse formato, outros dispositivos, o formato desse gráfico vai ser um pouquinho diferente, mas nada tão distinto aqui. A gente ainda vai conseguir, de certa forma, observar essas três regiões: região elástica, essa região plástica e, de repente, essa possibilidade de ruptura. E aí, propriamente dito, analisando de verdade o strain gauge, a gente consegue ver que ele é exatamente como mostrado nessa imagem, onde essa faixa preta, criando aqui esse zigue-zague, será a nossa resistência, e essa resistência pode apresentar duas possibilidades de deformação. Uma deformação, como é mostrada aqui pela seta verde, ou seja, ele vai esticar ou comprimir, e uma segunda possibilidade de deformação associada aqui nas setas vermelhas, e ele vai aumentar aí essa região ou comprimir também. Mas uma coisa é importante de vocês perceberem. Olha só, se por um acaso essa região houver essa deformação aqui indicada pela seta vermelha, a deformação ou deslocamento será muito pequeno. Por quê? Nessa região, o fato da gente ter essas estrias, essas tiras mais longas, elas são exatamente para que haja esse deslocamento, para que essa região seja mais perceptível, que ocorra o deslocamento. Então, a direção vermelha ela vai ser totalmente desprezível às deformações que houverem nessa direção. Já no caso da direção verde, vai ter aí uma variação muito maior de resistência, e essa daqui geralmente é o que a gente vai utilizar. Mas a gente tem a possibilidade de utilizar as deformações nas duas direções, como eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, olha só o que a gente tem como possibilidades. Estou colocando aqui uma lâmina bimetálica, e essa lâmina bimetálica ela vai estar presa aqui por um dos lados dela, e a gente vai aplicar uma força, uma variação de temperatura, ou a gente sabe que vai haver aqui um deslocamento, uma deformação no sentido para baixo. Então, logicamente, a gente consegue perceber que essa strain gauge com a identificação 1 aqui, ela vai apresentar, ela vai descrever para a gente muito maior a deformação dessa nossa lâmina bimetálica. Então, tá aqui, né? O fato desse caso 1 estar na direção dessa deformação, ele vai ser muito importante para a gente conseguir calcular qual que foi essa deformação. Já no caso 2, que muitas vezes ele é ignorado, mas ele vai ter um ponto muito importante, que é a ideia da temperatura. Olha, lembra que a gente está trabalhando aqui com uma lâmina bimetálica, e resistência também vai depender da temperatura. Afinal de contas, existe aí uma dilatação na nossa resistência. Então, essa direção 2, o fato da deformação nessa direção ser mínima,
Uma das possibilidades que a gente pode trabalhar com esse equipamento é para ele, de certa forma, fazer uma compensação da dilatação. Então, sabendo que o nosso equipamento, o nosso Strain Gauge 1, ele vai ter uma dilatação também por causa dessa variação de temperatura, essa deformação vai ser observada principalmente a partir do Strain Gauge 2, ou seja, utilizando essas duas tiras de Strain Gauge, a resistência número 2 ela vai ser utilizada para compensar, para indicar qual que foi a variação baseado na temperatura do Strain Gauge, enquanto que o 1 ele vai puramente indicar aí esse deslocamento dessa nossa lâmina bimetálica. Então, temos aqui uma possibilidade de utilização de duas tiras de Strain Gauge em uma lâmina bimetálica. Ou também nós podemos colocar uma das lâminas na parte de baixo. Afinal de contas, existe uma variação de temperatura na parte de cima e uma variação de temperatura também na parte de baixo. Além disso, a tira de cima, a tira identificada com o número 1, ela será responsável por observar uma expansão dessa nossa lâmina bimetálica. Afinal de contas, ela está deslocando aqui para baixo. Então, enquanto a lâmina 1 vai estar responsável por essa expansão, a lâmina 3 vai ser comprimida, a resistência dela será reduzida. Então, temos aí uma outra possibilidade de observar como que a gente está trabalhando com essa nossa lâmina bimetálica, como é que essa lâmina estaria deformando. Ou ainda, nós poderíamos criar aí uma associação com diversos strain gauges sendo utilizado nessa nossa lâmina bimetálica. E eu já mostro até para vocês uma outra informação que também é importante, que é o efeito de Poisson. Então, olha só o que acontece. Nós sabemos que essa nossa lâmina bimetálica ela vai deformar para baixo. Então, a tira 1 vai observar a expansão. A tira 3 vai observar a compressão dessa nossa lâmina bimetálica. Agora, o que acontece com a lâmina 2 e a lâmina 4? Além de criar essa compensação baseado na temperatura, o efeito de Poisson, que é introduzido aqui pela deformação dessa lâmina, vai ser também utilizado, vai ser observado pela lâmina 2 e pela lâmina 4. Ou seja, se por um acaso vocês estiverem utilizando uma lâmina bimetálica, vocês podem criar esse formato de composição com strain gauges, que será muito bom. Ou até também uma balanças de precisão geralmente vão trabalhar com diversos strain gauges, como é mostrado aqui também. Beleza? Então, um dispositivo extremamente útil, muito importante, que na próxima aula vamos aí observar como que a gente vai utilizar, como é que a gente vai conseguir trabalhar com essas informações, todas essas resistências que são criadas aí por esses diversos strain gauges em um dispositivo microcontrolado, por exemplo, ou até um dispositivo puramente eletrônico. Valeu, gente, até mais!